E aí, alunos do QBizu, saudações, professor George, mais uma vez aqui agora, trabalhando agora com técnica policial militar. A gente vai falar muito sobre o Manual Técnico Profissional 01, que é nosso objetivo agora, é terminar todo o manual de maneira rápida, de forma que vocês aprendam, construir um conhecimento para nunca mais esquecer. Vou ficar naquele decorebazinho, não, porque a pegada do CRS mudou muito. Não sei se vocês têm reparado aí as últimas questões que foram dadas aí pelo CRS, elas têm uma construção lógica, elas têm um fundamento, elas não são mais aquele negócio, vou gravar lá, SS-RAW. Cara, não funciona só assim mais. Agora você tem que ter um contexto e dentro desse contexto a gente vai construir conhecimento. E esse conhecimento vem atrelado a vários fatores e dentro dessa lógica, dentro dessa técnica, a gente vai proporcionar para vocês um conhecimento específico para você fazer uma boa prova e tirar aí uma excelente nota e ser o 01 aí do seu concurso. Beleza? Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, sem mais delongas, sem enrolation nem nada. Vamos meter bronca aqui direto na aula. Falando de preparo mental, né, que é a primeira parte aí do Manual Técnico Profissional, a gente repara que cada ocorrência, cara, é singular. Cada ocorrência tem a sua ideia, o seu conhecimento específico. O preparo mental, o que vocês têm que gravar? São as palavras-chave. Gravem as palavras-chave para vocês fazerem uma excelente prova. Então, quando você fala em preparo mental, é você preparar para chegar numa determinada ocorrência. É você pré-visualizar, né? Você fazer uma pré-visualização dos problemas que acontecerão em uma intervenção. Cara, e a intervenção é a chave do entendimento que você vai ter dentro de técnica policial. Você tem que saber os níveis de intervenção. Como que acontece o nível de intervenção? A partir do nível de intervenção, você vai ver que tem vários procedimentos. Intervenção de nível 1, intervenção de nível 2, intervenção de nível 3. E aí a gente vai trabalhar mais que isso. Olha só, se eu tenho um preparo mental que é pré-visualização de uma intervenção, o conhecimento profundo de intervenção policial faz com que você tenha essa possibilidade de construir quais são cada procedimentos específicos aí. E aí, uma das coisas que acontece é, quando você tem uma preparação mental, você mexe na parte fisiológica e psicológica do policial militar. Ele se prepara. E essa preparação te leva a uma coisa que nós chamamos de estado de prontidão. O estado de prontidão, ele é muito importante. O policial militar, quando ele enxerga o estado de prontidão, ele vai entender que eu tenho que me preparar de um nível bem básico ao nível mais avançado de resposta policial militar. Entenda isso, cara. Então, o preparo mental vem antes. E aí o estado de prontidão te dá esse alerta. Fala, cara, quando você estiver no estado de prontidão, atenção, o que você faz? Quando você chega na ocorrência que o estado de prontidão é o alarme, o que você faz? Entenda isso. Você não aprendeu desse jeito. Você aprendeu tudo fracionado. Agora eu vou ensinar você a aprender de forma conjunta. Vamos lá, continuando. E aí o manual fala o seguinte: faltou preparo mental, você vai ter um prejuízo no desempenho. Você leva um tempo maior na sua resposta, né? Você pode fazer o uso da força inadequada. Cara, isso é tão importante como tomar água. É tão importante como tomar água. Você pode ser excessivo ou aquém. Você pode ter mais ou menos em relação à sua resposta policial militar. Então, no cenário mais grave, o policial vai ter uma paralisia ou um bloqueio daquilo que está realizando. Vamos concentrando nisso daí. Continuando. Preparo mental, então, seria o quê, o professor? Seria visualizar as situações e respostas para uma tomada de decisão, mesmo em circunstâncias adversas. O policial militar bem treinado, ele terá como responder adequadamente, cara. Você tem uma resposta adequadamente porque você criou um padrão técnico de resposta sobre aquilo que você se preparou mentalmente. Porque se você chega numa ocorrência de nível 3, de intervenção nível 3, cuja resposta é uma resposta mais firme, mais assim, pesada do relação ao policial militar, você vai lá e chega bambo e automaticamente seu nível de resposta vai ser o quê? Aquém daquilo que for necessário. Ou o contrário, uma resposta deveria ser bem tranquila, bem técnica, você vai lá e utiliza. Já viu aquele policial que chega na ocorrência lá, tranquilinha, sossegada, e ele faz aquele trem virar um pazuê danado?
É isso que a gente vai falar sobre o policial. Quanto mais técnico, quanto mais entendimento técnico, melhor para a resposta policial. Então, o treinamento policial ele é baseado em situações práticas, né? O manual cria situações rotineiras para que você faça uma boa atuação. Esses lembretes que a gente vai colocar aí durante as aulas, você vai reparar que ele vai te possibilitar aquela resposta que vai dar o diferencial, cara. Você vai ser o 01. Por quê? Esses lembretes é o cantinho de rodapé lá, aonde o pessoal gosta de tirar uma questão. E aí tem um lembrete aqui nessa parte do preparo mental que fala: ao desenvolver o preparo mental, o policial militar antecipa-se, cara. Olha só, essa antecipação. Lembra que o preparo mental é antes? Então você antecipa-se, fazendo a avaliação preliminar das ameaças e considera, cara, todas as possibilidades de atuação. E isso é uma construção contínua que o policial militar vai fazendo aí na sua atividade profissional. E depois disso, depois de você entender o preparo mental, depois de você entender essa parte, a gente vai numa segunda situação que nós chamamos de estado de prontidão. Estado de prontidão. Que desgrama é essa? Que loucura é essa? E aí, você vai ver que cada ocorrência policial tem um diferente nível e risco de complexidade. Por isso que há esse nível de diferença, né, que a gente tem entre as ocorrências, é que a gente necessita fazer com que haja um estado de prontidão. Mas o estado de prontidão não é para sua prova não, irmão. É para sua vida. Por que é para sua vida? Porque quando você treina conforme um estado de prontidão, você vai ver que o manual ele faz uma ligação de procedimento. Eu quero que isso fique bem claro para você. Cara, se eu tiver no estado de atenção, qual que é a posição da arma de fogo? Qual que é a posição da arma de fogo? Como que é a contenção do abordado? Como que eu faço, por exemplo, um procedimento de tática policial militar? Quais são os níveis de técnica que são empregados? Qual que é o comportamento? Isso tudo está interligado. O CRS quer saber de você hoje como que isso funciona. Como que isso funciona? Esse é o detalhe. Olha lá. Então, cada momento exige uma habilidade de antecipar e reagir ao perigo. Importante gravar esses conceitos. O que seria estar de prontidão? É você ter uma habilidade para reagir ao perigo. Beleza. O que o estado de prontidão faz? Olha que interessante, ele faz alterações fisiológicas, né? O que é alterações fisiológicas? A frequência cardíaca aumenta, você vai controlar melhor o ritmo respiratório e dentre outros. As suas funções mentais estão preparadas, o seu nível de concentração, o seu pensamento, a sua percepção, e isto vai influenciar na sua capacidade de reagir aos perigos, às situações complexas. Então, o estado de prontidão depende de fatores, gente, subjetivos, né? O que você tem de experiência vai te auxiliar no seu estado de prontidão, o seu domínio técnico. Quanto mais técnico você for, quanto mais técnico a gente é, mais tranquilo você vai fazer com que haja uma resposta naquele nível correto, específico. O seu relacionamento com a comunidade, com a equipe, o seu relacionamento com as pessoas que estão envolvidas naquela ocorrência. Então, que influencia no modo de percepção e responder ao mesmo estímulo. Olha que interessante. E por isso que a gente vai estudar estado de prontidão. Olha lá, preparo mental vem antes. Estado de prontidão, você vai estar pronto para dar uma resposta adequada. E aí eu fiz um esquema para você entender o estado de prontidão. Você entender o estado de prontidão é o que mais me interessa, porque isso vai ser aplicado na prática. Olha que interessante. O primeiro estado de prontidão, então, é o estado relaxado. O nome é relaxado. A cor é branca, mas o nome é relaxado. Isso aí, de forma metodológica, constrói-se procedimentos. Olha lá, como que acontece esse estado relaxado? Cara, você tem que ficar isso aí. Você tem que estar relaxado. Durante a folga, né? Durante o momento de lazer. Porém, o que o manual fala? Cara, tem cara que fica relaxado durante o serviço. Durante o serviço. Isso é um problema. E aí o CRS está pegando esses detalhes assim e fala assim: o que é estar relaxado durante o serviço? Fala comigo aí. Olha para mim aqui, fala para mim aqui. Beleza? Estar relaxado durante o serviço, por exemplo, é você estar vendo videozinho durante o serviço, é você estar mexendo com o WhatsApp, né? Quando não é relacionado ao serviço, você está lá voando, esqueceu de tudo que está pegando lá, esqueceu ao seu redor, o seu estado de atenção. Na atividade profissional, o manual fala o seguinte: você nunca pode ficar no estado relaxado, na atividade profissional ou deslocando o fardado, irmão.
você está deslocando, fardado, armado, você não pode ficar no estado relaxado, né? Você pode usar isso aonde? Em casa. Perfeito, em casa. Agora, no serviço, usando fone de ouvido, nunca. Isso aí é uma proibição. Ah, mas quem proíbe? Cara, é uma questão lógica. Se você está no estado relaxado dentro do seu trabalho, você coloca em risco você e o seu companheiro. Simples assim. E a cor que representa isso é uma cor branca. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco quando a gente falar sobre isso. Beleza? Então, gravem esse esqueminha aqui. No estado relaxado é a folga, na atividade profissional nunca utiliza. Você tem que sempre estar pronto para atuar. Em casa você pode ficar relaxado, mas no serviço nunca. E a cor que representa é a branca. O estado de atenção, cara. Como que é esse? Como é que funciona o estado de atenção? É o estado quando você tem uma intervenção de nível 1. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Eu tenho 3 níveis de intervenção. Você tem que conhecer isso para você aplicar esses outros conceitos. Ninguém te ensina isso. Ninguém. Pode olhar aí, pode olhar em todos os cursinhos, material, nos cursos que você falou. Cara, eu vou aplicar isso em estado de intervenção específico. Olha a pegada, olha a diferença da pegada. Olha para mim. Quando você está no primeiro nível de atenção que é utilizado na sua profissão, que é o estado de prontidão, atenção, ele vai ser em uma situação que você fica precavido e você não vai ficar, você vai ficar vigilante, você vai ficar, não vai ficar tenso. Você vai monitorar o tempo todo, mas a sua pressão está ali 12/8, uma tranquilidade, num trabalho bacana. Você está desenvolvendo o seu trabalho, você está prestando atenção no comerciante, nas pessoas que estão naquele local. Você usa isso na normalidade sem ser hostil, certo? E isso só pode ser numa intervenção de nível 1. Lembra das intervenções? Lembra. Intervenção de nível 1 é qual? Educativa, preventiva e assistencial. Educativa, preventiva e assistencial. O estado de prontidão de atenção é próprio para esse nível de intervenção. Cara, olha que interessante que ninguém te falou isso. Então, quando eu tenho, né, o estado de prontidão, atenção, cuja cor é amarela, isso serve para quê? Para quê? Para uma intervenção de nível 1, filho. Qual que é a intervenção de nível 1? Educativa, preventiva e assistencial. Educativa, preventiva e assistencial. Eu vou falar isso com vocês, o manual todinho, durante o tempo todo. Nunca mais você vai esquecer manual de técnico profissional. E aí, olha lá no slide para você entender. Quando você tem essa situação, você está vigilante, está numa normalidade sem ser um ambiente hostil, você está atento naquela situação, você não está, né, num ambiente hostil. O exemplo prático disso aí é o patrulhamento de interação com comerciantes em deslocamento por o serviço. O CRS vai trabalhar isso daqui para você, isso daqui, ó. Quando que você está no estado de prontidão de atenção? Quando você estiver nessa intervenção de nível 1, na intervenção de nível 1, quando você estiver em deslocamento, quando você estiver em deslocamento. E a cor representativa é a cor amarela. É diferente daquilo que você aprendeu de maneira separada. Ok? Continuando aí. Quando eu tenho o estado de prontidão alerta, nome alerta, cor laranja, nome alerta, cor laranja, a cor é a metodológica. É só para você gravar de maneira metodológica. Ok? O que acontece nesse estado de prontidão? Intervenções de nível 2, cujo risco é de nível 2, cujo eu tenho uma série de procedimentos que a gente vai trabalhar durante o curso. Cara, cada intervenção, agora a gente vai trabalhar tudo coladinho. Nessa intervenção de nível 2, o que é intervenção de nível 2, professor? Me ajuda, me ajuda. É uma averiguação preventiva. Aprenda, entenda para nunca mais esquecer. Olha só, você está lá no aglomerado, passando de viatura, você detecta lá uma situação de um indivíduo em atitude suspeita. A atitude dele está suspeita. Você conseguiu ver arma? Não, não conseguiu ver nada. Você conseguiu ver droga? Não. Mas a atitude dele leva a crer que você tem alguma coisa errada. Ou arma, ou droga, ou uma situação possível de crime. Beleza? Isso é uma averiguação preventiva. Então, o nome é lógico. Se eu não conseguir detectar, eu vou fazer o quê? Averiguar. Averiguar para que não aconteça o crime. Então, uma averiguação preventiva. Olha só, fácil, simples.
Isso exige o estado de prontidão alerta. Olha só que interessante. Você tem 3 níveis de intervenção. 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, educativa, preventiva, assistencial. O nível 2 de intervenção, averiguação preventiva. E o nível 3 de intervenção que você tem é qual? Repressiva. A gente vai falar dele lá. Cada estado de prontidão está casado com esse nível de intervenção. Velho, caraca, bicho. Olha só. Pega essa ideia, pega essa ideia. No nível 1, então, você está no estado de atenção. E no nível 2, alerta. Como é que é esse alerta, cara? Como é que é esse alerta? Você detecta um problema. Confronto provável. Olha só, é provável, mas não tem. Você está vigilante. Você identifica um risco naquela abordagem. Você vai fazer uma abordagem rotineira que você faz o tempo todo. Você precisa diminuir o risco de ser surpreendido. Então, você eleva a forma que você vai atuar. Você avalia, por exemplo, pedir apoio, identifica abrigos. Se tiver algo maior, você já fez uma avaliação daquele terreno. Você aplica, né, faz uma aplicação de acionamento de rádio em zonas quentes de criminalidade. E no deslocamento para realizar uma abordagem de autores de roubo. A cor é laranja. Isso daqui caiu nas últimas provas. Olha para mim aqui, olha para mim. Presta atenção. Quando você está patrulhando, normal, tranquilinho, nível 1 vai ser uma prevenção. Você está no nível de prevenção. Quando você é acionado pelo rádio, via Copom, você eleva o seu estado de prontidão para o nível de alerta. Você já começa a pensar no problema que vai acontecer. Você já começa a se preparar para aquilo que vai acontecer. No deslocamento de uma ocorrência complexa, você está no estado de alerta. Alerta, prontidão é alerta. Ô, professor, me fala o seguinte, beleza, eu estou deslocando, eu estou alerta. Se eu chegar lá e não tiver nada, uma situação normal, o que acontece? Você vai para o estado de prontidão, atenção, nível 1, abordagem preventiva, uma situação de prevenção. A lógica é essa, irmão. A lógica é essa. Ô, professor, mas na hora que eu cheguei lá, aquilo que foi passado na rede de rádio, aquilo que foi passado na rede de rádio confirmou, o cara estava armado. Cara, procura uma coberta e um abrigo. Camarada, mantenha a distância, chame reforço. Tá vendo que o procedimento é técnico? Não grava para prova não, senhor. Aprenda a matéria comigo. E aí, por isso que ao invés de ser alerta, quando você chega lá e detecta uma repressão, nível 3 de intervenção. Nível 3 de intervenção. O que seria o nível 3 de intervenção, então? Eu tenho o nível 3 de intervenção quando é algo repressivo. Lembra que na trajetória você estava no nível 2? Na repressão você está no nível 3 de intervenção. E aí o nível 3 exige várias coisas. Primeira coisa que o nível 3 existe é risco já confirmado. O risco é real, já depende de uma resposta, você verificou isso daí, questões técnicas específicas, por exemplo, de nível 3, indivíduo armado com faca, indivíduo armado com arma de fogo, beleza? Olha lá, você focaliza o problema, você concentra no problema, beleza? Você vai usar técnicas conforme o comportamento do abordado, a gente vai falar muito sobre isso. Você vai ver que eu vou abrir a mente de vocês e você não vai ficar decorando, não, você vai decorar não, você vai aprender a matéria, é diferente. Esse cursinho aqui tem algo a mais para vocês, né? Então isso vai confirmar ou vai variar conforme o comportamento abordado. E o exemplo que a gente tem no slide aí, primeiro exemplo, ameaça com o vizinho com arma de fogo e quando você está perseguindo o veículo em fuga. Isso aqui o CRS vai bater muito com vocês. O CRS vai falar, pô, quando que você está no nível 3? Quando eu estiver numa situação de alarme, cuja cor é vermelha, e um exemplo específico é quando eu acho ou detecto uma arma de fogo ou quando eu estou em perseguição de um veículo em fuga. Beleza? E aí a gente tem o estado preto, né? O estado que a gente vai estar lá de pânico, que é o preto. Não vou trabalhar muito esses detalhes, mas é quando você perde o controle. É quando você se perde numa ocorrência. Quando o seu bloqueio mental acontece e você não consegue dar uma resposta adequada. E quando a gente tem uma preparação, uma questão técnica, você nunca vai entrar no estado de pânico ou preto. Beleza? Vamos descansar um pouquinho. Raciocinaram comigo? Interessante, não é? Se você aprender dessa forma, a gente vai falar isso várias vezes
e você nunca mais vai esquecer. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta.